Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa transmissão. Quero agradecer a presença de todos aqui no nosso canal. Eu sou Tatiana Mendes, sou gerente de suporte da AD Instruments. Para quem não conhece, a AD Instruments é uma multinacional focada em ferramentas e soluções para a área de pesquisa e também na área de ensino, para a área de ciências da saúde e ciências da vida. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Nesse período de quarentena, a gente está convidando professores, pesquisadores, para compartilhar um pouco do seu trabalho, contar para a gente o que está fazendo nesse período também de quarentena. E hoje o professor convidado é o professor Dr. Edgar Muria. O professor Edgar é doutor em Fisiologia Humana e é atual coordenador de pesquisa do Instituto Internacional de Neurociência Edmond e Lili Safra. Aproveitar a oportunidade para convidar vocês a curtir aqui o nosso canal, a AD Instruments Latam, e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn, como AD Instruments Latam, e no Instagram, como AD Instruments LA. Eu deixo aqui também o nosso site e os meus contatos, ok? Eu vou passar, então, a transmissão para o professor Edgar, e quero começar já agradecendo muitíssimo o professor Edgar em compartilhar, em aceitar esse convite, em compartilhar um pouco aqui sua experiência com a gente no nosso canal. E ao longo da apresentação do professor Edgar, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem colocar aqui no campo de chat, tá, do YouTube, que a gente vai passar todas as perguntas para ele ao final da apresentação, tá, para ficar um pouco mais dinâmica. Então, no final, o professor Edgar vai responder a todas as perguntas que forem chegando aqui no campo de chat, ok? Seja bem-vindo, professor, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Tatiana. Deixa eu compartilhar a tela. Tela 1. Pronto. Está aparecendo aí a tela? Tá sim. Tá sim, já consegue ver sua tela. Tá. Então, obrigado, Tatiana, mais uma vez pelo convite. Uma grande oportunidade até mostrar para vocês um pouco do que nós fazemos aqui no Instituto, para vocês conhecerem também como é que o equipamento de vocês gerou frutos. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Norte e poucas pessoas ouviram falar dessa região, muitas pessoas têm dúvida. E aí a ideia aqui de mostrar para vocês é como que a neurociência ou a ciência ela sai do laboratório. Cada vez mais nós queremos que isso aconteça. Então, onde nós estamos? Rio Grande do Norte. E dentro do Rio Grande do Norte, nós estamos numa cidade chamada Macaíba. Ela aqui próxima de Natal. Natal está aqui. Macaíba está aqui a 20 minutos de Natal. Natal, para quem conhece, esse é o cartão postal da região. E aqui onde nós estamos, que é o nosso centro de saúde, e aqui é o Instituto de Neurociências. É o Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lili Safra. E aqui é o nosso Centro de Educação e Pesquisa em Saúde, Anita Garibaldi. Então, essas duas unidades, elas fazem parte do Instituto Santos Dumont. Então, o Instituto, ele gerencia essas duas unidades. Aí eu vou explicar um pouco mais para vocês como é que nós fazemos aqui no Instituto de Neurociências, que é onde eu fico. Então, a grande questão aí, principalmente na ciência, é como é que essas nossas informações, como esses estudos saem do laboratório, chegam na população, e mais do que isso, esses milhares de pós-graduandos, graduandos que estão no Brasil inteiro, como é que eles começam a
transmitir as informações, como é que eles inovam, como é que eles geram conhecimento e saem com esse conhecimento do laboratório. E para que esse conhecimento não fique mais apenas dentro do laboratório, ou seja, que fique dentro dessa caixa, dessa caverna, que é o que todo mundo fala. Então, como é que nós fazemos? Qual é o grande desafio para fazer com que, na educação, na formação, o conhecimento, a geração de novas tecnologias comecem a sair dos laboratórios e chegar na população? Então, esse é o nosso grande desafio hoje, eu acho que no Brasil inteiro. Então, se nós pensarmos que temos milhares de alunos na graduação, na pós-graduação, milhares de pesquisadores, em momentos como esse que o Brasil vem enfrentando, por exemplo, como é que essas cabeças pensantes podem contribuir para que o Brasil melhore, seja para modificação de alguma política pública, seja para contribuir com algo muito próximo no bairro, na cidade, no estado dele, seja para contribuir com a própria quarentena que nós estamos passando. E isso tudo não tem como não falar de educação passando por todos os passos da vida das pessoas, para todos. A educação tem que passar por todos os passos, tem que começar muito cedo, só que ela tem que ser bem diferente do que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, né? A educação no Brasil precisa melhorar muito. Como é que todos esses milhares de pesquisadores, professores, podem fazer para que isso mude? Ou seja, como é que esses alunos que estão na graduação, na pós-graduação, façam algo para modificar? Então, nós precisamos tirar as pessoas dessa zona de conforto para que elas passem a contribuir. Então, como que isso funciona para nós? Aqui eu mostrei aquelas duas unidades. Então, nas duas unidades, nós temos aqui o centro de saúde, onde nós fazemos o pré-natal. Então, tem principalmente a gestação de alto risco, nós somos referências em outras áreas também. Nós fazemos o atendimento e o acompanhamento, tanto do pré-natal, depois que nasce, caso tenha alguma deficiência, também passa a ser cuidado aqui. Então, tanto a parte de formação profissional de profissionais da saúde, como o atendimento paralelo a essa formação profissional, ela acontece aqui em Macaíba. E isso tudo faz com que os alunos que passem pelo ensino fundamental, depois passem pelo ensino médio, tenham uma educação científica junto com a educação tradicional, vivenciem atividades em laboratórios, por exemplo, que eles consigam agora chegar numa universidade, para quem tiver interesse em fazer universidade, já pensando de uma forma diferente. Então, ao invés de ele chegar numa universidade, ele ter contato com informações novas, tecnologias, e aí ele começar a pensar o que ele pode fazer, se a educação ela for diferente, e a educação científica já começar muito antes, quando esse aluno chegar na universidade, a cabeça dele já vai estar muito, muito diferente. Então, ele vai poder pensar em tecnologia, em inovação, até em projetos, de uma forma muito mais complexa e avançada do que nós temos hoje, né? E isso faz com que também esse aluno exerça um papel de cidadão e influencie as políticas. Então, se não tiver essa influência na política, nós não vamos fazer nenhuma alteração, vamos ficar só na internet falando mal. Então, isso daí nós não podemos mais continuar. Então, mudando a educação para mudar todas essas pessoas, milhares de pessoas, para que a ciência contribua para a política. Não tem como mais falar não gosto de política e não participar de alguma forma. Aqui, só para ilustrar, temos algumas alunas, são 3 alunas, mas o grupo é muito maior que esse. E nesse caso aqui, a Mab já terminou o mestrado e a Tássia e a Tâmara, elas estão terminando
o mestrado aqui em neuroengenharia com a gente. Então, aqui é um exemplo hoje de como as coisas podem sair do laboratório. Então, essas alunas, elas tiveram a ideia de utilizar a realidade virtual para educação. Então, no mestrado delas, elas já tinham esse interesse, então nós incentivamos esse interesse, então tem que estar aliado ao interesse do aluno, o interesse de quem está ajudando a orientar. Então, acho que a grande mudança que nós vamos ver, principalmente nas pesquisas, na pós-graduação, é essa. Eu acho que agora, essa forma com que nós estamos acostumados, a forma com que eu fiz pós-graduação, de pensar que nós temos que terminar com um artigo científico e pronto, acho que isso já está ultrapassado. Então, os pesquisadores agora, os professores, com essa nova realidade, essa tecnologia extremamente avançada e rápida e acessível para todas as pessoas hoje, ou para grande parte de quem está na ciência, isso daí está mudando a forma com que os alunos contribuem com o conhecimento deles. Esse aqui é um grande exemplo. Então, essas alunas contribuíram de forma diferente, cada uma com a sua habilidade, montaram um projeto e participaram do Centelha FINEP de Sergipe, concorreram com mais de 500 projetos, o projeto delas passou, e hoje elas estão desenvolvendo essa startup, a Educar, que a ideia é utilizar a realidade virtual na educação. Então, a gente pensar que a realidade virtual não é algo novo, já tem vários e vários anos, que se vem falando de realidade virtual, o óculos de realidade virtual de imersão era muito menos acessível, hoje ele é muito mais acessível. Então, a tecnologia já estava disponível, e o conhecimento também, mas se você olhar no Brasil inteiro, quantas startups saíram, é muito pouco. Então, aqui tem um exemplo de como, juntando esse conhecimento e habilidades pessoais, habilidades que você aprende durante uma pós-graduação ou durante estágios, você consegue fazer muito mais do que apenas um mestrado ou um doutorado. Então, para quem está fazendo pós-graduação, e isso a gente acaba estimulando, de certa forma, aqui, é não pensar que a pós-graduação é só um diploma. Isso daí já era. Então, hoje, o conhecimento chega muito mais rápido, você tem muito mais acesso à informação, então certamente o Brasil precisa mudar a forma até a forma de avaliação da pós-graduação, porque enquanto nós tivermos uma regra que você se adequa para o passado, nós não vamos avançar para o futuro. Então, eu espero que essas cabeças que estão aí, nesse caso aí, 3 exemplos, mas o grupo é muito maior que esse, que essas pessoas comecem a fazer essas modificações também, né? Então, o Brasil está num momento que realmente a educação precisa de uma mudança radical para melhorar o país. Então, a Educar é um dos exemplos. Nós unimos aí o interesse em pesquisa com esse interesse em empreendedorismo. É algo que, nas ciências de modo geral, na graduação ou mesmo na pós-graduação, falta um pouco dessa oportunidade para os alunos. Nós temos, a gente pensar no Brasil, com milhares e milhares de alunos na pós-graduação, com muitas ideias, nós estamos desperdiçando cérebros. E aí muitos deles acabam até saindo do Brasil. Então, o próprio pesquisador, o professor, o orientador, precisa rever agora essa nova forma de fazer pesquisa. Acho que nesses últimos 10, 15 anos, a mudança tecnológica e a forma como as coisas estão evoluindo tem que, de alguma forma, fazer com que a educação, a forma de educar, a forma de ensinar, a forma de avaliar, seja revista.
Aqui um outro exemplo, principalmente utilizando agora essa época que nós estamos vivendo. Então, aqui nós somos um Instituto de Neurociência, trabalhamos com neuroengenharia, e aí veio a pandemia, quarentena, todos ficam em casa, aí os alunos falaram, mas como assim? Vamos ficar só estudando à distância? O que nós podemos fazer para ajudar essa pandemia? Então, essa foi a pergunta. E aí eles colocaram as cabeças aí para funcionar, para oferecer uma resposta. E qual foi a resposta? Bom, na época do início da pandemia, qual é o grande problema? O grande problema é que os profissionais de saúde estão sem máscara, a face shield, a máscara escudo. Bom, então eles colocaram as cabeças para pensar. Em uma semana, eles já identificaram qual é o modelo, como fazer. Aí vamos, então, transformar essa impressora 3D em algo que seja útil para o momento que o Brasil está vivendo, principalmente aqui na nossa região, que é um pouco mais carente. Então, vamos lá. Não é a nossa área, mas o que nós podemos fazer? Então, esses alunos começaram a produzir essas máscaras chamadas Face Shield para proteger o profissional da área de saúde. Então, é o profissional que está lá no hospital, na linha de frente, atendendo as pessoas com Covid, eles estão com um alto risco de contaminação. E o pior é que estava faltando essas máscaras escudo no mercado. Então, vamos fazer essa máscara. Então, aqui é até para a gente pensar, principalmente os pesquisadores, quando a gente discute, coloca algumas questões, fala, isso daqui eu não sei, não é a minha área de estudo, então eu não posso contribuir. Então, aqui os alunos deram um exemplo do contrário. Não é a nossa área, mas o que nós podemos fazer? E aí, simplesmente, vamos fazer e colocaram isso em prática. Fizeram aí milhares de máscaras, o número já é bem maior que esse, já entregamos máscara escudo para muito mais instituições que essa, continuamos fazendo, e a ideia é que isso se amplie. Então, uma vez feitas as máscaras, são todas doadas, todas as doações que nós recebemos também convertemos em material para doação, e aí os alunos conseguiram, de uma forma, utilizar esse tempo que eles estão não em laboratório, por causa da quarentena, mas estão produzindo algo que possa fazer isso. Então, em momentos extremos, normalmente a população, o ser humano, ele se junta para fazer algo. Agora, você imagina se você pegasse esses milhares de cabeças pensantes no Brasil, pesquisadores, os professores, os alunos, para resolver grandes problemas no Brasil e não esperar que tenha uma pandemia para se juntar e fazer algo. Então, a educação ela precisa trazer isso, essa mudança, para que essas informações para os alunos, para o profissional que ele vai ser, modifique a forma com que esse profissional atue. Então, ele não vai mais ficar esperando uma pandemia para ele falar, eu vou fazer algo pelo Brasil para contribuir com alguma coisa. Ele vai fazer parte da cultura dele. Então, acho que é isso que a gente precisa estimular mais, tanto na escola como na graduação e na pós-graduação. Senão, ele simplesmente vai terminar a pós-graduação com um artigo aceito, o Lattes fica com um Lattes bom, verdadeiro, o professor orientador fica lá com o Lattes também com o artigo, mas o que isso representa para o país? Então, essa é a forma com que o estímulo para os alunos da pós-graduação, eles precisam de um pouco mais dessa própria informação dentro dos locais das universidades, dos centros de pesquisa e assim por diante. E aí, paralelamente, um outro trabalho que saiu, esse daqui é o link de um questionário que os ex-alunos, nesse caso, já são formados, já terminaram o mestrado, fizeram uma pesquisa que está nesse link, eu posso colocar aqui depois, no bate-papo, que é um formulário para identificarmos quais os locais, agora não mais no Rio Grande do Norte, mas no Brasil,
onde os profissionais estão sem, por exemplo, EPIs, ou esses equipamentos de proteção para trabalho. Então, uma vez que a gente consiga identificar, nós podemos agora entrar em contato com outras pessoas que estão fazendo como nós, doando materiais EPIs para os profissionais de saúde e intermediar esse contato, né? Aqui uma pequena parcela da população não, dos alunos que estão trabalhando, que fizeram uma parte aqui das máscaras, aqui as impressões, depois corta, monta as máscaras e depois nós entregamos. Então aqui não tem um quinto aí dos alunos que participaram da produção toda. E aqui é o Instituto. Então aqui é um instituto em Macaíba. Então, o Instituto ele tem uma história longa, já há mais de 10 anos. Era em outro prédio, essa história ela está bem documentada aqui, dessa trajetória, do porquê nós estamos em Macaíba, do IDH do Brasil, o IDH de Macaíba, o nível de educação, de segurança, de saúde, como é que essas pessoas que passam por aqui têm algum tipo de formação, de estágio, de contato, visita, como que elas entram aqui e saem diferente. Acho que é esse que é o nossa principal função, é modificar essas pessoas para que elas contribuam para onde elas forem fazer modificações. Aí nesse livro aqui, do Miguel Nicoleles, ele conta essa trajetória até a gente chegar nesse prédio aqui que nós estamos hoje. Então, aqui é um breve resumo dos laboratórios, só para ter uma ideia geral, tá? Aqui é um laboratório onde nós produzimos microeletrodos de tungstênio para fazer implante de microeletrodos no tecido neural. E nós fazemos o registro em qualquer parte do sistema nervoso, nós conseguimos fazer esses microeletrodos, as matrizes, implantar. Esse é o centro cirúrgico. Depois do centro cirúrgico, o modelo animal, então, ele é estudado aqui nesses outros laboratórios e esperamos que esses resultados eles sirvam de base para outros estudos com seres humanos. Então, depois de todas as análises eletrofisiológicas, comportamentais, imunistoquímica ou histológica, essas informações comecem a servir ou embasar conhecimentos para seres humanos. Aqui já é a parte do laboratório de neuroreabilitação em humanos, com rastreamento, vídeo-rastreamento, eletroencefalografia, realidade virtual, marcha robótica, marcha com suspensão de peso. E aqui a sala de aula e uma sala, o que a gente chama de brainstorm, para descanso, repouso, discussão, fazer reuniões, de uma forma que a pós-graduação, a pesquisa, ela seja algo que te motive, certo? Então, para fazer uma pesquisa, o aluno fazer uma pós-graduação, se ele acorda todo dia pensando por que ele está indo numa pós-graduação, talvez ele tenha que repensar se ele escolheu a atividade que ele realmente sinta vontade de fazer. A pós-graduação tem que ser algo que você acorde todo dia para fazer pesquisa, estudar, porque você quer, de alguma forma, adquirir aquela informação e transformar e criar outras informações. Então, qual que é o grande desafio na pesquisa, na pós-graduação? O que nós estamos fazendo, principalmente nessa área de neurociência, não tem algo pronto, não tem algo que já está escrito em livro. Então, essa é uma das partes que desafiam quem entra nessa área de neurociência. Porque não basta você estudar, procurar em todos os lugares, aí você vai fazer o seu projeto de mestrado, pós-graduação, ou doutorado, ou de pós-doutorado. Lá não tem na literatura algo nesse sentido. Bom, não tem, porque nós estamos fazendo pesquisa. Então, é para isso que nós estamos fazendo pesquisa e tentando gerar novos conhecimentos. Se for para fazer algo que já foi feito, tem aplicação? Tem aplicação, mas qual é
a necessidade daquele investimento, daquele recurso público para esse tipo de pesquisa e qual é o impacto que isso vai trazer, tanto para a formação do profissional como para a sociedade. Afinal de contas, a maior parte da pesquisa no Brasil ela é financiada com recursos públicos. Então, se nós pensarmos que o papel agora das pesquisas no Brasil, elas podem influenciar, gerar tecnologias, então como é que nós estamos realmente valorizando esse produto que é nosso? Então, esses recursos que chegam nas pesquisas, como que nós fazemos para que melhor chegue ou retorne para a população, né? Então, a pós-graduação ou a pesquisa, ela direciona, desenvolve o aluno, desenvolve novas habilidades, principalmente nessa área de neurociência, que é relativamente nova, não é? Tem muita informação chegando todos os dias, sendo publicações novas. E é uma área muito na moda hoje. Então, muito se fala nas últimas décadas aí do cérebro, que o cérebro, nós íamos entender como o cérebro funciona, mas até agora ainda não conseguimos entender plenamente como o cérebro funciona. Conseguimos entender partes desse funcionamento. Então, esse quebra-cabeça que nós estamos tentando montar aos poucos. Então, já várias revistas, vários laboratórios, na mídia, sai o tempo todo estudos sobre o cérebro. E cada vez mais essas informações entre o que é biológico e agora tecnologias, elas estão cada vez mais próximas. Então, antes era só o cérebro, como que o cérebro funcionava, como que os neurônios funcionavam. Depois, como que as tecnologias começam a ter relação, ou como que o cérebro funciona de inspiração para a tecnologia. Então, do que vem depois? Hoje nós já temos algumas dessas informações, que por exemplo, inteligência artificial. Como é que nós podemos utilizar esses conhecimentos de modelos neurais, redes neurais, unir com diferentes modelagens de inteligência artificial para resolver problemas, por exemplo, qual é a próxima pandemia, ou direcionar de uma certa forma até a economia. Então, a inteligência artificial já está disponível. Então, provavelmente muitos dos orientadores, dos professores vão receber textos gerados por inteligência artificial. Esse aqui é um exemplo só para ilustrar. Aqui eu digito Motor Learning, dou um Enter, e aí ele vai completar o texto para mim. E isso é feito baseado em milhões de outros trabalhos. Aí ele gera a informação, inclusive com referências, e coloca um texto aqui para mim. Então, a pergunta para quem está na pesquisa é: como é que você diferencia que isso foi escrito por uma pessoa ou foi escrito por inteligência artificial? Então, quando você receber um texto de um aluno ou um artigo para você revisar, como você sabe que isso foi escrito por uma pessoa ou inteligência artificial? Talvez, muito em breve, você não vai saber a diferença. Qual é o desafio, né? É como as pessoas vão utilizar a inteligência artificial para substituir tarefas rotineiras que nós fazemos e que demandam tempo, coisas que praticamente você faz repetidamente e consome seu tempo. Então, deixa uma inteligência artificial fazer por você. Nesse caso, se um aluno chega para você, entrega um texto, está pronto, você vai ler, como é que você vai saber? Você não vai saber. Mas essa ferramenta ela vai ser muito importante para outras coisas. Então, não adianta hoje, todos os recursos estão disponíveis, a informação está disponível na internet, mas hoje você não consegue solucionar problemas. Exemplo simples, doenças neurodegenerativas.
se você pedir para uma inteligência artificial resolva isso, ela não vai resolver, mas ela pode te ajudar a chegar mais rápido numa solução. Então, quem utilizar a inteligência artificial para ter menos trabalho, entre aspas, você vai treinar o seu cérebro a ficar preguiçoso. Então, provavelmente, você vai ser um profissional não muito requisitado depois. Se você sabe utilizar a inteligência artificial, se você usa a favor do seu cérebro, provavelmente você vai ter. Se você vai desenvolver habilidades agora para utilizar a informação que a inteligência artificial gera para você aplicar em problemas que nem a inteligência artificial consegue resolver. Então, aí o cérebro humano ele não pode ser, ou ele não consegue ser substituído nesse sentido, pelo menos por enquanto. Questão de tempo para talvez inteligência artificial, com muito aprendizado de máquina, baseado em muita informação do sinal cerebral, consiga, de alguma forma, resolver isso no futuro próximo. E essas informações, elas serão, ou elas já estão sendo geradas de uma forma praticamente a cada milissegundo, todos nós estamos mandando informações ou gerando dados para subsidiar essas informações em muitos lugares. Exemplos muito simples. Muitas pessoas aí já utilizam aplicativos no celular ou em relógios, smartwatches, ou no celular ou em outros sensores. Cada vez mais essa informação, esses dados de sensores vestíveis, eles estão alimentando esse processamento de uma forma que você pode combater ou prevenir patologias. Então, essa é uma grande aplicação para, no nosso caso aqui em neurociência, desenvolvimento de tecnologias que você utilize sinais biológicos, e esses sinais biológicos podem ser captados tanto com sensores não invasivos, como sensores invasivos, você pode implantar, e essas informações agora elas alimentarão banco de dados para você gerar informação suficiente de tal forma que você possa antecipar problemas de saúde. Então, num futuro muito próximo, o que isso vai levar? Antes de você ter qualquer problema de saúde, pelo menos muitos deles, o próprio sistema ele vai intervir e vai fazer com que você nem perceba. Então, você nem sabe que você teria tido algum problema. E essas aplicações, elas não apenas para a própria pessoa, mas elas serão importantes e já são importantes para o próprio monitoramento e logística de grandes hospitais ou de uma clínica menor. Essas informações elas alimentam e poderão alimentar de tal forma que você não terá mais nem mesmo fila em hospital, que o próprio sistema pode te direcionar para o local correto. E aí, esses sensores vestíveis te darão informações na sua própria casa. Então, esses aqui são exemplos simples. Então, isso parecia muito futurístico 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas hoje isso daqui já não é mais. Então, essas tecnologias, muitas delas geradas em pesquisas de pós-graduação, elas começaram a chegar cada vez mais nessas aplicações. E de uma forma que antigamente, 20 anos atrás, você tinha que esperar a publicação, tinha que esperar alguém falar que estava bom. Hoje não. Nesse exemplo que eu dei logo no início com as meninas, mostrando uma startup, elas não precisaram terminar o mestrado para falar que isso funcionava. Então, essa é uma forma que o desenvolvimento de tecnologia está mudando a forma de pesquisa e deve mudar a cabeça das pessoas que estão desenvolvendo pesquisas. E aqui no nosso cérebro, bom, nosso interesse é entender de diferentes formas como o nosso cérebro funciona, como que a informação sensorial ela entra no seu cérebro, no seu sistema nervoso, como ela é processada por diferentes áreas e como isso se transforma
numa ação motora, num pensamento, numa tomada de decisão, em outputs, nessa saída. E isso você pode utilizar, no nosso caso, né, sensores como eletromiografia, com sensores inerciais, as câmeras para fazer rastreamento, realidade virtual combinada com eletroencefalografia, eye tracker, combinação de eye tracker com realidade virtual. Então, essas tecnologias que antes poucas pessoas tinham acesso, hoje no Brasil praticamente tem muitos laboratórios que têm disponível esse tipo de tecnologia. E essas tecnologias hoje elas geram muitos dados. Então, um grande gargalo que nós estamos vendo hoje é as pessoas fazem muitos registros, mas elas param no momento de processamento. E acredito que uma das formas de você passar esse gargalo que nós temos hoje é fazer com que as pesquisas, a formação das pessoas na pós-graduação deixe de ser em laboratórios, focadas em laboratórios, ou seja, a pessoa só sabe fazer aquilo, ela passa 4 anos fazendo só aquilo. Então, quando ela chega agora para uma outra realidade, com muitas tecnologias acessíveis, muitos dados, ela fica restrita, ela não sabe nem para quem pedir auxílio. Então, uma das formas para você superar isso é trabalhar em equipe. E aqui a gente, na pós-graduação, nós modificamos a pós-graduação para que ela seja desde o início assim, ou seja, quem é da área de biológicas ou quem é da área de exatas tem que trabalhar junto para adquirir esses conhecimentos básicos, para, no mínimo, você saber conversar com profissionais de áreas diferentes. Senão, as pessoas vão continuar não se falando nos seus laboratórios, o laboratório vizinho a outro e a pessoa não conversa com a outra e assim por diante. Então, é isso que nós precisamos mudar. E aí, no sinal cerebral, que nós registramos aqui, tanto o que nós chamamos de potencial de campo, que é esse LFP, com eletrodos implantados no tecido nervoso. Esse mesmo eletrodo, ele pode registrar potenciais de ação, chamados spikes. Então, nós conseguimos registrar o potencial de campo e o potencial de ação. E com outros eletrodos, o não invasivo, que é o de eletroencefalografia, registramos a eletroencefalografia. Esse outro nós não utilizamos, eletrocorticografia, e aqui na medula. Então, nós podemos, de diferentes formas, tanto registrar como estimular diferentes áreas do sistema nervoso. E essas informações, esse daqui é um exemplo, um sinal que você registra com eletroencefalografia, de uma forma bastante fácil de você visualizar, aqui é só como exemplo, você diferencia uma pessoa que está acordada de uma pessoa sonolenta. Então, isso tem uma série de aplicações. Você pode transformar agora sinal cerebral em algo que detecte, por exemplo, quando alguém fica sonolento, ou ele começa a ficar sonolento, em tarefas que exigem, em tarefas que, se ele ficar sonolento, coloca em risco a vida da pessoa. Então, você pode criar esses dispositivos que registram e, ao mesmo tempo, dão um retorno para a pessoa, para aquele profissional, em algumas tarefas que exigem muita atenção e corre risco de vida do profissional, você pode desenvolver esse tipo de sistema. Nesse outro caso aqui, temos um outro exemplo. Aí o trabalho dele foi utilizar a eletroencefalografia, no caso, pensando em educação. Como é que, com potenciais evocados, você detecta quando a pessoa vai ter algum tipo de erro. Você pode utilizar essas informações do sinal cerebral para melhorar a forma de educação ou ferramentas de educação, né? Então, utilizar tecnologias, nesse caso ele tem interesse em usar um robô, inteligência artificial, para aprender como é que seu cérebro ele se comporta durante o aprendizado,
tanto quando você erra como quando você acerta, para você aprender, então, o padrão neuronal. Uma vez aprendendo o padrão neuronal, você consegue agora ajudar nessa estimulação. Então, a aplicação aí seria na educação ou em algumas patologias. Esse aqui é o outro exemplo que nós trabalhamos, que são eletrodos invasivos para modelo animal. Então, esse é um exemplo. Aqui é o eletrodo invasivo. São pequenos fios, só para ter ideia do tamanho, são eletrodos de tungstênio de 50 micrômetros. É um eletrodo que tem a espessura do fio de cabelo. Esse daqui é o exemplo de um registro. Então, aqui nessa tela nós estamos vendo os potenciais de ação disparando e aqui o animal com o cabo sendo registrado. Então, esse barulho é o disparo do potencial de ação. Então, com esse padrão, você consegue agora estudar diferentes comportamentos, tanto do modelo animal como em humanos, e entender como eles estão se comportando nessas tarefas. Qual que é as aplicações? Quais são as aplicações? Ou qual é o grande desafio? Como é que você utiliza o padrão eletrofisiológico, esse sinal que vem, seja do sistema nervoso, seja do seu cérebro, seja da medula, seja do seu músculo com eletromiografia, como que você utiliza essas informações? Então, aqui temos exemplo, diferentes comportamentos, por exemplo, no aprendizado ou na exploração de objetos novos, você tem diferentes padrões no cérebro. Então, se você conseguir detectar esses diferentes padrões, você pode, inclusive, entender quando o cérebro não está funcionando de forma adequada para tentar promover as modulações do cérebro para que melhore o desempenho do cérebro nesse sentido. Então, olhando no nível mais microscópico, aqui a sinapse, é como é que essas intervenções, todas essas modificações que nós fazemos de uma forma comportamental no laboratório, elas chegam até um nível sináptico. Nível sináptico, nesse caso aqui, nós estamos vendo agora uma estrutura que é muito pequena ali na superfície do neurônio. Então, como essas modificações, o estudo, simples estudar, escutar, assistir um vídeo, qual é o impacto em nível celular? Como é que isso provoca alterações nas suas sinapses e, consequentemente, isso implica na sua memória? Como é que você pode melhorar ou alterar por modulação o funcionamento dessas sinapses? Então, essa é uma forma de estudar o sistema nervoso. Então, com a eletrofisiologia, de uma certa forma, a gente discrimina, consegue entender o funcionamento, olhando por esse lado do prisma, a parte eletrofisiológica, como que esses neurônios disparam, e como diferentes áreas do cérebro, nesse caso aqui é um modelo animal, como é que diferentes áreas do cérebro elas estão se comunicando, trocando informação. E isso tem implicações agora para entender diferentes partes do cérebro, ou diferentes funcionamentos, que antes, até algumas décadas atrás, se considerava que o cérebro tinha esses compartimentos e funcionava de uma forma só. Hoje não, hoje a gente sabe que não, que ele é muito mais plástico e muda totalmente isso, né? Ele consegue utilizar, por exemplo, áreas sensoriais da visão para a informação tátil e vice-versa, de uma forma muito mais complexa do que se imaginava antes. Isso tem implicação na memória. Então, muito se fala hoje, mesmo no cérebro adulto você ainda tem novos neurônios. Aí tem outras pesquisas que mostram que não. Então, mas na realidade as pesquisas servem para isso. Então, nós temos tanto pesquisas a favor, mostrando que isso ainda existe, né? Existem neurônios novos, mesmo em cérebro adulto, como pesquisas mostrando que não. Mas tudo isso ainda tem muitas pesquisas em desenvolvimento, mas o que nós temos hoje de informação, ela serve para você, pelo menos,
controlar algumas situações para você gerar novas pesquisas. Então, muito em breve, nós teremos trabalhos mais robustos mostrando o quanto de neurônios novos nós temos, mesmo sendo gerados, no cérebro adulto. Certamente, modificações sinápticas, hoje já não há dúvida. Então, plasticidade neural, hoje nós não temos dúvidas, mas algumas décadas atrás se acreditava que o cérebro adulto não se modificava e hoje nós não temos dúvida nenhuma. Então, é uma questão de tempo para a gente chegar no resultado final. Aqui é um trabalho que tem muito a ver com o que nós desenvolvemos no Instituto, que é o trabalho do Nicoleles e o John Chapin, em 1999, que aí, com esses eletrodos implantados que eu mostrei, eles registraram o córtex motor de um rato, e aí essa atividade neuronal ela foi utilizada para que o rato controlasse uma barra para ele tomar água. Então, depois que você traduz essa informação neural, você consegue não mais ter que mover o próprio braço, mas simplesmente pelo seu pensamento você controla essa barra para fazer com que a água seja trazida até você. É uma interface cérebro-máquina. Isso há pouco tempo atrás, 1999. Aqui é um outro trabalho. Nós estamos registrando aqui o córtex sensorial de um modelo animal, do rato. Aí ele tem que fazer uma discriminação tátil nessa região e depois ele volta para cá para colocar o focinho dele quando ele já tomou a decisão. Então, nós conseguimos registrar quando é que o cérebro dele discrimina, quando ele toma a decisão e quando ele faz a resposta. E esse estudo, ele possibilitou transferir a informação de um cérebro de um roedor que estava aqui no Rio Grande do Norte para um cérebro que estava lá nos Estados Unidos, e o rato que foi estimulado tinha, entre aspas, a mesma sensação que ele. Foi a primeira transferência de informação sensorial de um cérebro para o outro. Então, essa foi uma demonstração que nós fizemos em 2013, do Rio Grande do Norte, lá para os Estados Unidos. E todo esse trabalho com interface cérebro-máquina, ele ajudou a chegar nesse trabalho aqui. Então, como é que interfaces entre um cérebro e uma máquina, num futuro muito próximo, elas poderão ajudar na recuperação, na reabilitação de pessoas. Então, esse trabalho foi feito com pessoas com lesão medular, utilizando tanto realidade virtual, treinamento com eletroencefalografia e realidade virtual, treinamento com marcha robótica. Como é que, registrando a atividade cerebral, você pode transformar essa atividade cerebral em comandos para uma máquina. E mais do que isso, o que esse estudo mostrou é que esse treinamento ele provoca modificações tanto no nível superior, aqui no cérebro, como na medula, como na periferia. E isso tem influência para a recuperação, mesmo que seja parcial. Então, por enquanto, nós estamos com resultados mostrando que tem uma recuperação parcial, mas mais do que isso, ela indica que nós precisamos melhorar a nossa forma de pesquisa e de como nós estamos vendo lesões no cérebro ou no sistema nervoso. Então, aqui é uma parte do treinamento. Então, aqui, quando emite o controle do sinal cerebral para o equipamento. E aqui, depois, um exemplo de uma das pessoas com um certo controle. Aqui ela está com uma suspensão de peso, e aí um certo controle de uma musculatura que antes ela não tinha. Então, isso indica que a plasticidade, que mesmo depois de uma lesão medular, ela ainda existe mesmo no adulto, e ela agora, nosso desafio, ou o desafio no mundo, na realidade, é encontrar como é que nós podemos potencializar isso. Uma forma que existe é essa, implantando eletrodos, foi publicado recentemente também. Então, aqui a pessoa ela tenta andar, mas sem estimulação na medula. Aqui é um eletrodo invasivo, no nosso caso não tinha eletrodo invasivo. E aqui, quando você liga a estimulação medular. Então, você liga a estimulação medular, ele já começa a funcionar. Aí, vamos ver aqui. Ligou a estimulação medular, ele funciona.
e aí ele consegue desempenhar a marcha. Aí dá para ver. E aqui embaixo nós temos vendo a estimulação medular e os movimentos. Então, uma vez que você estudou, investigou qual é o padrão tanto de ativação como de estimulação, aí você consegue simular ou melhorar esse tipo de marcha. Vamos ver aqui. Então, você combina esses sistemas. Deixa eu passar aqui. Esse outro exemplo é com estimulação, mas sem implantes de eletrodo. É uma estimulação que ela acontece. Você registra o sinal cerebral com eletroencefalografia e transforma a estimulação em estimulação elétrica na pele. Aqui é um exemplo. Aí dá para ver. Aí ele gera, ele tem que ativar uma certa área. Aí essa informação eletroencefalográfica vai para um equipamento que provoca a estimulação e promove o movimento. E isso pode fazer com que, em breve, ao invés de você ter que usar uma cadeira de roda ou outras formas de auxílio, para que você imagina que se isso fosse um eletrodo invasivo, você poderia andar pela rua e não estaria nem vendo esse tipo de tecnologia assistiva. Aqui é um trabalho ainda em fase de publicação, da Camila. Aqui é um exemplo, até para os profissionais de saúde, principalmente, quem está ali na reabilitação, trabalhando com o paciente. Quando você, nesse treinamento, solicita para o paciente, para a pessoa com lesão medular, aqui é um caso, se concentrar e executar ou tentar fazer aquele movimento, com a eletromiografia de superfície, a gente consegue detectar quando é que isso acontece e se isso está acontecendo. Então, agora, o que nós precisamos fazer para que isso chegue para os pacientes é transformar isso em feedback em tempo real. Ou seja, a pessoa está tentando fazer a terapia e aí ela tem a resposta em tempo real. Com isso, o sistema nervoso dela tendo feedback, consegue, de uma forma que a gente ainda não entende muito, modificar muito mais fácil. Então, a plasticidade neural ela pode ser potencializada. Esse é o trabalho, o doutorado da Camila. Aqui é um outro exemplo, foi feito recentemente. Esse daqui é com eletrodo invasivo, e aí essa pessoa utiliza eletrodos invasivos para controlar um exoesqueleto. Um braço, nesse caso aqui, é um braço e uma perna. Então, essa tecnologia de exoesqueleto, que antes parecia muito ficção científica, e até pouco tempo atrás as pessoas achavam que isso era ficção científica, hoje é realidade, tem muitos laboratórios, tem inclusive no Brasil sendo desenvolvido, e essas tecnologias, o Brasil fica assistindo, mas daqui a pouco quem vai vender toda essa tecnologia, a gente vai pagar muito caro, são as montadoras, por exemplo, né? Então, isso deve chegar logo. Então, vários projetos de pesquisa no Brasil desenvolvem algo nesse sentido, mas ainda falta passar daquela publicação para algo que realmente chegue e gere produto, gere tecnologia no Brasil. Aqui é outro trabalho com realidade virtual, aqui é a Ledi. Então, aqui a Ledi é uma fisioterapeuta fora da caixa, por exemplo. Ela fez sensores, ela fez o próprio sensor para colocar nos pés, para detectar pressão, integrou esses sensores com a realidade virtual. Então, isso pode fazer com que tanto
Nesse caso aqui é um misto do trabalho da Ledi com a da Patrícia. E aí você tem realidade virtual sendo controlada ou influenciada por sensores inerciais. Então, você pode, num futuro próximo, gerar um equipamento que você faz um treinamento, seja para reabilitação ou seja para o esporte, em casa, com realidade virtual, com sensores, e mais do que isso, o pesquisador ou a pessoa que está ajudando, ou o técnico, ela poderia modificar essas informações à distância. A pessoa não precisava nem ir para um determinado local para fazer esse tipo de treinamento. Aqui é um outro trabalho, que é, graças aí à Thaisa, é a bocha adaptada, bocha paralímpica. Então, ela trouxe esse desafio, como é que nós podemos fazer algo para trazer para a bocha. Aí, isso foi passado, então, para um outro aluno que está trabalhando nisso, que é o Bruno, que é registrar a informação da bola. Então, como é que nós registramos? Nesse caso aqui, com sensores inerciais, e transformamos isso em informação para quem está treinando o atleta. Então, isso já é possível. Aí, o João Paulo era outro aluno de iniciação científica, agora ele está fazendo mestrado, inclusive tem grande chance aí de ter uma outra startup. Ele utilizou essas mesmas informações para transformar isso em realidade virtual. Então, a gente consegue registrar esses sensores inerciais, conseguimos influenciar o ambiente e monitorar o treinamento dos atletas, de para-atletas ou de qualquer outra coisa que você quiser. Então, a grande vantagem hoje da realidade virtual é que você pode fazer o que você quiser, você pode criar o ambiente que você quiser e estimular. Então, hoje, o gargalo é o conhecimento ou a área que você pretende implantar isso. Então, mais um exemplo. Aqui, enquanto ele vai lançar essa bola, a gente registra para onde ele olha. Com essa informação, nós podemos agora também, não apenas monitorar como é que ele balança, faz movimento com a bola, mas também para onde ele olha. E essa informação de para onde ele olha é importante com o rastreador de olhar para que o técnico possa modificar o treinamento. Então, você transforma essas informações, com rastreador de olhar, com sensores inerciais e eletromiografia combinada, informações que você melhora o desempenho. Melhora o desempenho pode ser reabilitação, como pode ser uma atividade esportiva. Esse outro caso aqui é um trabalho da Luciane, que é a orientanda do Ocano lá no FABC, junto com o Moreira da USP. Aí o que ela fez? Utilizou essa tecnologia de rastreador ocular para informar, ensinar o atleta para onde ele tem que olhar. Parece uma coisa simples, mas sem o rastreador de olhar você não consegue fazer isso. Então, uma vez que você identifica como que o cérebro adquire essa informação, você agora trabalha em como ele vai tomar a decisão. Então, você pode fazer esse tipo de estudo e melhorar o desempenho. Isso daqui é um trabalho que foi feito na prática, saiu isso aqui no Estadão em 2019, e o time dela foi campeão. Então, coisas que saem do laboratório e não viram só artigo científico, elas estão sendo aplicadas. Aqui é uma continuação do trabalho da Thaisa, que é, uma vez que você tem uma musculatura com espasticidade, e é esse o nosso interesse agora, como é que você registra essa atividade espástica com sensores inerciais e consegue transformar essa informação sensorial para a reabilitação ou para um treinamento esportivo. Então, imagine agora que durante a prática da atividade você tenha a espasticidade. Então, quando você adquire essa informação, você sabe exatamente quando aconteceu, aí você tenta entender o porquê aconteceu e aí vamos tentar solucionar o problema. Aqui é uma outra área que nós temos, que é a de neuromodulação. Essa neuromodulação, ela é feita da seguinte forma: você pode implantar eletrodo e aplicar a estimulação. Então, quando você provoca a estimulação, o sistema nervoso ele se modifica. Então, aqui nós podemos ver um exemplo.
Então, aqui é um modelo animal. E aí, quando ele tem... É o modelo animal para Parkinson. Então, quando você liga a estimulação, então até aqui, a estimulação estava desligada e ele não conseguia se mexer. Quando você liga a estimulação, ele começa a recuperar o controle do movimento. E aí ele vai comer o que ele sabe que tem aqui na frente. Você desliga a estimulação, ele volta a ficar parado, como se tivesse um botão que você liga e desliga o sistema nervoso. Aqui ele volta a ficar parado. Qual é o interessante disso? Já tem laboratórios aqui, pesquisadores no Brasil, esse é um trabalho que foi feito na USP, mostrando o funcionamento disso. Então, aqui é a mesma pessoa, isso já foi publicado. Aqui, ele está com a estimulação na medula ligada e aqui a estimulação está desligada. Deixa eu voltar aqui para ver. Só voltar aqui, só um pouquinho. Aí. Só um pouquinho que acho que deu uma travada aqui. Vamos ver. Aí dá para ver bem a diferença. Então, com a estimulação ligada e a estimulação desligada. É a mesma pessoa, a única diferença é a estimulação. Então, esse tipo de tecnologia que, se a gente pensar bem, foi feita em roedores há pouco tempo, a estimulação medular para neuromodulação, em pouco tempo, ela saiu do laboratório para chegar agora em seres humanos, e o mais interessante é que o funcionamento ele é imediato. Então, ou seja, o sistema nervoso tem essa possibilidade de fazer neuromodulação que, de uma certa forma, mesmo doenças neurodegenerativas, a neuromodulação consegue melhorar, ela não cura a doença. Então, nesse caso do Parkinson, ele não cura a doença, mas ele consegue recuperar o controle do movimento, isso de uma forma muito rápida. E isso pode ser que tenha muitas outras patologias que a neuromodulação tem esse efeito. Aí agora, nesse caso foi eletrodo invasivo na medula, nesse outro caso aqui, nessa revisão, nós estamos mostrando que tem uma série de outras aplicações mesmo com eletrodos não invasivos. E isso tem impacto muito em breve. O Okano já mostrou o efeito dessa estimulação em atletas, por exemplo, melhorando o desempenho de atletas. Nós queremos agora que isso chegue até no tratamento. Então, esse daqui é um exemplo com o Rodrigo Pegado, diminuindo a dor no caso do chikungunya, principalmente aqui no Nordeste, que teve problema sério com isso. O Rodrigo mostrou que isso é possível. Com neuromodulação, você reduzir a dor. E aí, com esse tipo de estudo, você registra atividade cerebral, nesse caso aqui das crianças do espectro do autismo, registra atividade cerebral e entende como é que você pode neuromodular, talvez a gente consiga chegar num estágio em que você corrija ou provavelmente não cure a causa, mas você
de alguma forma, potencialize de tal forma que a sua reabilitação ela se dê muito mais eficiente. Então, isso é a tecnologia sendo integrada. Então, como é que esse conhecimento do laboratório, que antes parecia ficção científica, interface cérebro-máquina, exoesqueleto, eletrodos implantados, isso hoje já está praticamente no dia a dia. Então, aqui é um outro exemplo de um braço robótico, um projeto grande de muitos anos investidos. Né? No começo, o pessoal fala, para que tanto investimento em algo nesse sentido? E hoje já faz parte, já não se discute mais a importância desse tipo de tecnologia e tem até competições sendo estimuladas. Isso aqui é uma grande competição, Cybathon. Esse ano não teve, mas o ano que vem vai ter, com esse tipo de tecnologia. Então, cada vez mais, essas tecnologias, que elas estarão combinadas com o sistema biológico, elas ajudarão na recuperação, tanto motora como de outras alterações ou desordens, para que todos tenham uma qualidade de vida, né? E para fechar aqui é uma mensagem que não é apenas baseada em tecnologia que a gente trabalha aqui, mas tecnologia é uma das ferramentas. Esse aqui é um exemplo do Adilson. Ele tem uma lesão medular, mas não saía de casa, porque ele, depois da lesão medular, só vinha fazer reabilitação, e uma vez a gente conseguiu tirá-lo e trazê-lo aqui para a praia. Aqui está a Marcela e a Lorena, ex-alunas, convencendo ele a sair da cadeira de roda, lá da areia, vir para cá. Aqui é um vídeo já editado. Aí elas começaram a estimular o Adilson, ele percebeu que foi ganhando confiança, ele mesmo, aí a Marcela correndo, nadando atrás dele, depois ele já começou a dar abraçada, isso em pouco tempo, 3 horas. E o que ele ganhou nesse período, olha aí ele querendo pegar onda, e o que ele ganhou nessas horas aí na praia foi praticamente muito maior do que ele ganhava no ambulatório, lá na clínica. Então, algumas vezes não, a gente não pode se basear apenas em tecnologia, mas esse tipo de combinação entre tecnologia, não tendo tecnologia, como é que a gente pode inovar e trazer novas informações para mudar, melhorar e impactar a vida das pessoas. E aí, voltando para aquele ciclo que eu falei, então, nasce, gestação, nasceu, educação, vai para a pesquisa, e aqui é um grupo de alunos nossos, na realidade, de mais de 10 anos atrás, e aqui tem um deles, que é o José Firmino. E hoje o José Firmino está aqui, terminou o mestrado, vai fazer doutorado, já está fazendo doutorado, e ele, esse ano aqui, começo do ano passado, ele já começou a ser tutor, ou foi tutor, dos alunos que era ele há 10 anos atrás. Então, esperamos que dessa forma a ciência ou a neurociência ela saia mais do laboratório para realmente ter impacto e modificar a vida das pessoas. Obrigado, então, Tatiana. Nossa, Edgar. Oi, Edgar. Eu estou aqui impactada. Eu queria agradecer muitíssimo a sua apresentação, queria agradecer muitíssimo a sua participação. A gente vai começar a trazer as perguntas aqui para você, mas eu queria compartilhar com você que quando eu te fiz o convite, né, para fazer aqui a apresentação da live, a gente tinha certeza que você ia trazer um assunto super interessante para compartilhar com a gente, mas eu confesso que eu estou aqui impactada como engenheira biomédica, como alguém que trabalha numa empresa de tecnologia para pesquisa, de realmente a diferença que você pode fazer, trazendo o laboratório para a sociedade, realmente o impacto social disso foi fantástico. Obrigada, viu, Edgar? Obrigada por isso. Vou trazer aqui algumas perguntas para você. Mulheres levantam mulheres, perguntou aqui. Quais os melhores tipos de negócios podem sair das áreas de interesse do Instituto? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Posso sim. Quais os melhores tipos de negócios podem sair das áreas de interesse do Instituto? Então, aqui no Instituto, vou trazer aqui para a área de neurociência, neuroengenharia que a gente trabalha. Então, tem desde aplicações
desde tecnologias para você trazer para o mercado, seja para educação, seja para reabilitação, seja para interação. Então, você pode criar novas formas de interação entre máquinas, criar novas sensações, criar novas formas de como você interage hoje com o público pela internet. Então, foi até bom você colocar isso. Então, a forma com que o Brasil hoje usa a tecnologia, isso que nós estamos fazendo agora, do vídeo, com todos nós, certamente daqui 5 anos, nós vamos olhar para trás e falar, nossa, você usava o vídeo desse jeito para fazer reunião? Então, e nós estamos querendo que as crianças na escola ou mesmo na pós-graduação utilize essa tecnologia que nós estamos usando agora de uma forma que ela não é para isso. Então, daqui 5 anos ou menos, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, como é que a gente conseguia fazer ou usar essa tecnologia para isso? É mais ou menos como se você pensar um pouco, há pouco tempo atrás, tinha naquelas transparências, que as pessoas xerocavam a transparência e colocavam lá no retroprojetor. Imagina você usar isso com data show hoje. Não faz o menor sentido. Então, daqui 5 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa. Então, quais são as aplicações? Qual é a grande vantagem com a neurociência? É que tudo envolve cérebro, tudo tem ser humano. Por mais que qualquer coisa que você queira falar, isso não é neurociência. A neurociência, ela, por ter envolvimento de ser humano, cérebro, ou cérebro de outros animais, você tem como trabalhar a informação sensorial, ou input, a informação que chega, como ela é processada, como você faz para tomar decisão, e essas aplicações podem ser para educação, reabilitação, negócios, reuniões. Então, tem uma série de aplicações. Então, se você me der um exemplo de interesse, a gente pode conversar mais nisso. Sim, sim. Ótimo. O professor John Araújo trouxe uma pergunta bastante interessante quando você compartilhou que a gente já está gerando dados, né, todo o tempo. Como vencer o entrave da ausência de um sistema único de banco de dados e também a resistência da questão que alguns levantam que estamos provocando uma invasão de privacidade? Grande John. Então, a invasão de quando a impressora, sempre as tecnologias elas causam estranheza no cérebro humano. Quando a impressora começou, o scanner, todo mundo falou, não, mas isso daí vai ser terrível, as pessoas vão escanear o dinheiro e vão fazer dinheiro em casa. Então, vai acontecer esse tipo de discussão? Vai, essa discussão tem que acontecer, então tem que acontecer essa discussão, o que estão fazendo com os nossos dados. Mas, hoje, os nossos dados já estão alimentando, seja no seu celular, seja no seu computador, nossos dados já fazem isso. Então, precisamos, sim, ter pessoas discutindo isso, pessoas da ciência fazendo isso e discutindo em nível de Estado. Então, essa é uma informação que você pode, isso já foi demonstrado aí, com exemplos em outros países, você influencia o comportamento de milhares de pessoas, você pode influenciar política. Então, essa é uma informação, dados é uma informação muito preciosa. Então, nós temos que discutir isso, e ainda mais quando você fala que agora, com esses sensores, esse registro da atividade biológica, você consegue informação de estados e de comportamentos. Então, nós estamos cada vez mais conseguindo detalhes de como o sistema nervoso funciona. Agora, vamos olhar para o outro lado. Não vamos pensar que o avião não deveria ter sido inventado, né? Senão, que o avião também é utilizado para a guerra. Mas como é que nós utilizamos essas informações da neurociência ou da ciência? Acho que quando a gente falando de neurociência, na realidade é da ciência, que é a ciência como um todo.
como essas informações elas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, melhorar o desenvolvimento do país e diminuir desigualdades. Então, com essas informações, nós podemos melhorar a qualidade de vida? Podemos melhorar a saúde? Podemos evitar algumas doenças que já eram para nem existir mais no Brasil? Podemos. Nós podemos ter esse tipo de informação com sensores, tanto sensores vestíveis como sensores espalhados pelas ruas, detectando qualquer tipo de problema que possa gerar alguma interferência na saúde pública, por exemplo, de alguma região. Então, essa informação, se nós tivéssemos como utilizar a informação do nosso Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores do mundo em termos de oferecimento de serviço para a população, se o Brasil utilizasse esse tipo de informação, certamente ele poderia mapear e saber e diminuir custos que ele tem hoje. Então, esses custos que nós gastamos à toa poderiam ser evitados, né? Verdade, sempre. Chegou uma pergunta aqui também da Natália Bezerra. Muitos produtos de pós-graduação não conseguem ser vendidos pelo desinteresse das grandes empresas em escutar os estudantes. Qual seria a melhor forma de conseguir chegar nos investidores? Legal, Natália. Essa, na realidade, vamos pensar. Acho que a academia, digamos, do jeito que a gente considera a academia, as universidades, os laboratórios, como sendo o centro gerador, o detentor de todo conhecimento, eu acho que isso precisa ser muito revisto, e principalmente no comportamento das pessoas. Então, quando você tem algo que é interessante, muitas vezes nós desenvolvemos projetos de pesquisa e você acha que aquilo é muito interessante. Agora, para quem está do outro lado, que já está ali lidando com o dia a dia do mercado, de tecnologias, tem uma certa experiência, talvez ele não esteja enxergando a importância daquilo. A história mostra que isso acontece o tempo todo. Tá? Então, o próprio computador, quando foi inventado, falaram que na época falaram que o mundo inteiro teriam poucos computadores, porque aqui não tinha necessidade. Hoje, cada um tem pelo menos 2 computadores. Então, vão acontecer erros desse tipo? Vão acontecer erros desse tipo. Agora, na pós-graduação, como que nós podemos fazer? Primeiro, se você tem um projeto que você acha que é interessante, mas o achar que é interessante não basta simplesmente não olhar para os lados e, meu projeto é muito interessante. Olhar na literatura, ver no mercado, ver tecnologias, bom, é interessante. Vou oferecer. Agora, como é que eu ofereço? Essa é uma outra forma que nós, na pesquisa, não sabemos passar. E é o que eu sempre falo, pessoal, se você me falar a sua dissertação ou a sua tese em 3 minutos, você realmente domina o que você estudou. Se você precisar de 15 minutos para explicar o que você faz, talvez você ainda não tenha um domínio tão grande que você possa utilizar de uma forma simples as palavras e explicar para qualquer pessoa. E aí entra essa parte que eu acho que talvez tenha essa resistência ou essa dificuldade que a Natália colocou. Como é que eu vou trazer para uma pessoa que vai investir? Se você conversar, por exemplo, com as meninas lá que eu mostrei no início, elas já vão te dar dicas, por exemplo, que a linguagem que a gente usa na ciência, ela não bate muito com o que as pessoas estão fazendo fora do laboratório. Então, a primeira coisa é qual é a sua área, qual é o produto, e agora você precisa transformar a sua informação em algo que as pessoas consigam entender. Se ninguém entender, você não vai conseguir nem que a pessoa ouça, por mais importante que seja. Então, acho que esse é um grande desafio para quem está na ciência. E o outro grande desafio que eu vejo é a resistência de quem fez
um doutorado, já está orientando, é professor, tal, ele não quer mudar, ele não vai sair da caixa. Então, poucas pessoas se propõem a sair da sua zona de conforto, né? Então, o que eu te falo, se você tem algo que você possa oferecer, tem importância, você trabalhou para aquilo, coloque em frente mesmo que alguém te fale que aquilo não serve para nada. Não escute isso. É isso. Deixa eu trazer aqui mais uma pergunta. Desculpa, deixa eu só parar aqui. Deixa eu trazer mais uma pergunta para você, então. A Graciele Santos. Doutora Edgar, como o senhor avalia a aplicabilidade do sensor Kinect, ou Xbox One, para avaliação postural? Não sei se você me ouviu. Peraí, estava ativado aqui. Ele funciona para fazer uma avaliação? Funciona, tá? Só que agora nós temos outros sensores e outras tecnologias que podem te dar até mais informações. Então, você pode, de uma certa forma, combinar essas câmeras, que é de fácil acesso, para não apenas fazer uma avaliação, mas você pode usar isso para fazer até treinamento. Então, agora, hoje, por exemplo, o pessoal está fazendo treinamento em casa pelo celular. Se muitas pessoas tivessem esse videogame, se tivesse esse aplicativo hoje, você venderia isso igual água. Por quê? Porque as pessoas poderiam, quem está ali com os dados, poderia te falar exatamente se você está fazendo certo ou não, coisa que pela câmera, só pela câmera do celular, você não conseguiria. Então, você poderia ter um aplicativo agora, vendendo para muitas pessoas que querem fazer exercício em casa. Você pode monitorar. Mais do que isso, imagine o seguinte, se você tivesse desenvolvido isso há 2, 3 anos atrás, você poderia estar ajudando as pessoas a fazer exercício em casa, ao invés de olhar uma por vez, o sistema poderia avaliar e mostrar como o exercício pode ser feito de forma correta, em tempo real, com várias centenas de pessoas ao mesmo tempo. Você não precisaria, seu cérebro, estar na frente de um celular olhando como uma pessoa ela está. Então, é uma tecnologia que está disponível, que ela pode ser utilizada para pesquisa, mas também tem outros recursos, sim. Sim, tem o Wii também, né? O Wii Balance Board, que dá para usar também. Aqui também chegou uma pergunta, você falou da Bosch adaptada, tem uma pergunta do Bosch ADFP. No caso de uma pessoa com paralisia cerebral, o comportamento dos sinais de EEG já foram estudados e há evidências de neuroplasticidade nessa patologia? Você pode repetir? Sim. No caso de uma pessoa com paralisia cerebral, o comportamento dos sinais do EEG já foram estudados? E há evidências de neuroplasticidade nessa patologia? Sim, já tem. Então, com EEG, já tem com a plasticidade, já tem e já se sabe que muda, tem neuroplasticidade. Então, mesmo que tenha tido a paralisia, você vai ter plasticidade. Então, mesmo que você teve uma alteração no sistema nervoso, seu sistema nervoso consegue. Agora, você perguntar qual é o limite? A gente não sabe. Talvez seja uma falta de ferramentas hoje para a gente modular o sistema nervoso ou estimular o sistema nervoso, ou o próprio sistema nervoso ainda não teve as modificações necessárias. Então, talvez a gente ainda não estimulou naquele treinamento, seja um treinamento no esporte, seja um treinamento na reabilitação. A gente ainda não chegou num nível que ele sature. Então, uma vez que você chega nesse nível, aí você fala, agora a pessoa não muda mais, ela não melhora mais
o movimento dela, ela não melhora mais na reabilitação. Pode ser que sim. As pesquisas estão mostrando que a gente ainda subestima o sistema nervoso. Então, provavelmente, é falta de técnica nossa para modificar um pouco mais. Então, com a paralisia tem modificação, tem limites, mas o negócio é que nós temos que tentar ao máximo, o tempo todo, chegar nesse limite, de diferentes formas. Então, se você faz uma reabilitação, está lá com a pessoa com a paralisia, ela está lá fazendo a reabilitação, conversando, não está prestando atenção no que é para fazer, não está facilitando aquelas áreas do cérebro, ativando aquelas áreas do cérebro que seriam importantes para aquele momento, para aquela reabilitação, então aí você está diminuindo a energia do seu sistema nervoso para uma modificação. Um exemplo simples que eu acho que ajuda a entender isso. Se você estuda prestando atenção e não tem nada te atrapalhando, a sua atenção está totalmente ali focada no estudo, você vai aprender mais rápido, a modificação nos seus neurônios será mais rápida, então a plasticidade neural para você aprender ela vai ser mais eficiente. Agora, imagina você estudar num local cheio de barulho, cheio de coisas que te tiram a atenção. Por mais que você fale, não, eu consigo estudar com isso, com aquilo. Quando você faz isso, seu sistema nervoso ele tem que dividir a atenção. Então, aquela modificação no nível sináptico, ela é menor, é mais difícil. Então, na reabilitação, nós temos que modificar essa forma de, a reabilitação eu vou lá e não acontece nada. Não, a gente precisa modificar essa forma de reabilitação para que realmente ela faça algo. Então, é nesse sentido. Entendi. Mas seguindo aqui com as perguntas, a Carol Gomes perguntou: por que alguns pacientes não melhoram mesmo com a estimulação medular? Com qual? Por que alguns pacientes não melhoram mesmo com a estimulação medular? E qual o paciente que ela está falando? Ela não fala qual paciente, é a Carol Gomes. Ela falou, porque alguns pacientes não melhoram mesmo tendo a estimulação medular, o MM-lação. Tá, não sei se ela está falando do Parkinson, que é o exemplo que eu mostrei. Então, nos modelos animais, quando a gente fez aqui, se o eletrodo não tiver exatamente na região correta, com a frequência correta, o efeito ele não é benéfico do jeito que eu mostrei. Então, o animal ele sai, faz o movimento. Então, você precisa encontrar tanto a região da medula como a frequência correta para fazer essa estimulação. Então, aí precisaria ver qual que é, não dá para falar só que não funciona em todo mundo. Tem que ver se os parâmetros da estimulação, a região está correta para que se alcance. Então, não é algo que simplesmente alguém implanta e está resolvido. Tem que se encontrar o parâmetro correto e a região correta também. Perfeito. O José Gomes perguntou: como você vê o estudante antes e após o mestrado no Instituto Santos Dumont? Essa é uma boa pergunta, José. Essa pergunta, na realidade, você tem que fazer para quem sai daqui. Por quê? A forma com que eu vejo, algumas pessoas, eu até tenho isso daí no meu desktop. Então, algumas pessoas elas vão para a área de neurociência de uma certa forma que elas estão procurando respostas para muitas coisas, elas vão pesquisar sem parar. Outras pessoas não. Outras pessoas vão fazer de uma forma menos, digamos, menos curiosa nesse sentido, para encontrar respostas e fazer pesquisas e ler muito, procurar o que está acontecendo no sistema nervoso. Nós, seres humanos, são totalmente diferentes uns dos outros, então não dá para esperar que todo mundo tenha o mesmo interesse na mesma área.
Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, não tem problema nenhum, nós temos toda a paciência do mundo para quem chega em neurociência. Por quê? Porque essa não é uma área de pesquisa que você tem na graduação. Então, nosso próprio curso, você não pode esperar que alguém que terminou uma graduação chegue aqui com certo conhecimento. A gente agora, nós temos que pensar o seguinte, bom, quem é que aprende a fazer esse tipo de pesquisa na faculdade durante a graduação? Implante de eletrodo, registro, processamento de sinais. Talvez pouquíssimas pessoas. Então, como é que nós podemos esperar que um aluno chegue aqui na pós-graduação sabendo ou tendo muita habilidade nesse sentido? Então, já não podemos. Então, qual é a nossa intenção? Quem quer trabalhar, quem quer estudar, quem quer atuar nessa área, venha, ou quem não conhece a área, venha, faz um estágio, ou passa um tempo, conversa com as pessoas, começa a se dedicar. Muitas pessoas, acho que a grande maioria, saem muito diferente do que entraram. Como eles veem a pesquisa, ou o nível de pesquisa, e muito mais que isso, qual é o papel de todas elas para depois. Então, modificar a sociedade. Nesse sentido, eu acho que a maioria, assim, talvez 99%, sai muito diferente. Mas acho que seria interessante você conversar com alguns alunos. Legal, aplicabilidade, né? Legal. Juliane de Paula perguntou, podemos aplicar essas tecnologias que você apresentou na área da terapia visual? Terapia visual, de que forma? Eu não sei de que forma você está pensando, mas se pensar no rastreador de olhar, por exemplo, no eye tracker, para você fazer isso, vou dar um exemplo. Com o rastreador de olhar, você consegue ter uma precisão de 1 centímetro de onde a pessoa está olhando, menos que isso. Quando ela está lendo, por exemplo, com um livro ali na frente dela, você consegue saber qual é a letra que ela está com o olhar. Então, se você está fazendo um treinamento, seja para ela ler, observar cenas, você consegue saber para onde ela coloca o olhar dela. Não significa que ela está prestando atenção. Eu posso estar com o meu olhar na tela e prestando atenção na porta. Então, se as informações aparecerem aqui na tela para mim, eu posso não prestar atenção porque eu estou prestando, a minha atenção ela está focada na porta. Então, isso daí modifica como você vai fazer a terapia. Mas sabendo disso e utilizando essas tecnologias, acredito que você pode melhorar bastante a forma com que você vê aquele outro sistema nervoso que você está tentando fazer uma terapia. Então, o eye tracker é uma possibilidade? A eletroencefalografia pode ser combinada? Pode ser combinada. Se você pensa no seguinte sentido, para eu movimentar o meu olhar, para sair da tela do computador e olhar lá para a porta, eu tenho que fazer um processamento, eu tenho que tomar essa decisão, e eu vou tomar essa decisão baseada em algum input, por exemplo. Então, com a eletroencefalografia, eu consigo saber quando e o porquê de determinadas áreas cerebrais mandaram alguma informação, alguma alteração, seja em frequência ou seja em amplitude de alguma banda, como que aquilo influenciou para eu tomar uma decisão de mudar meu olhar. Eu posso estar mudando o olhar por um certo motivo. Então, você consegue saber esses detalhes, e aí você pode refinar, talvez, aí a sua forma de terapia. Ajustar aí a tecnologia, né? Tá ótimo. A Carol Gomes, ela falou que reformulou a pergunta. Eu vou reformular a pergunta, embora você já tenha respondido. Por que pacientes com Parkinson, mesmo com eletrodo ajustado, não melhoram os sintomas da doença? Então, aí lembra bem que esses eletrodos, a neuromodulação, ela não cura a doença. Então, a gente tem que lembrar que a neurodegeneração ela continua acontecendo, o Parkinson continua acontecendo. Então, em alguns casos, e essa degeneração, essa perda celular, ela também não é igual em todos.
E o implante de eletrodos, embora normalmente se coloque no núcleo subtalâmico, mas isso também tem uma certa variação. Então, aí, quando a gente pensa no sistema nervoso agora, no paciente, você pode ter, será que essa era a melhor área para o paciente? Então, por isso que tem outras áreas de implante. Então, a estimulação na medula, não está fazendo efeito. Então, pode ser que realmente, se você utilizar para aquele paciente, ali pode ser que não tenha um efeito. Pode ser que tenha que combinar a neuromodulação na medula com o eletrodo implantado com o DBS, como já tem. E o resultado tem se mostrado até, em alguns comportamentos, até mais eficiente. Então, quando você combina essas neuromodulações. Então, pode ser não, você vai encontrar pacientes que a neuromodulação, seja o DBS, da estimulação cerebral profunda, ou na medula, que eles funcionem um melhor que o outro. Pode ser, com certeza, mas aí vai depender bastante de cada caso. Então, por isso que tem que ter pesquisa, para a gente entender cada vez melhor quais são esses casos, para que não aconteça cada vez menos, na realidade, esse tipo de resultado. Perfeito. A Silvana Meirelles trouxe aqui uma pergunta. Professor, esses membros robóticos que você mostrou no final, também tem sensores que identificam a textura, por exemplo, do objeto que está sendo tocado? Isso, boa pergunta. Aquele braço robótico que eu mostrei lá no final, ele não tinha há 2 anos atrás, mas eles já estavam trabalhando, nós estamos falando de projetos de milhões de dólares. Ele só tinha a parte eferente, o output, a saída. Então, ele fazia o movimento. Então, ele tinha que olhar para o que ele estava fazendo e apertar a mão. Apesar que aquele braço robótico, ele consegue graduar num aplicativo a força que ele quer fazer na mão. E aí, há 2 anos atrás, o que eles estavam fazendo? Pesquisando. Quais os tipos de sensores para você revestir uma mão? Então, você pode colocar sensores de pressão, por exemplo, para você detectar qual é a pressão exercida. Mas também você pode colocar sensores de temperatura e outros sensores. Então, cada vez mais, você refina isso. Então, isso já está acontecendo. Sensores para as próteses ou neuropróteses. E cada vez mais, isso tem sido mostrado que é mais eficiente quando você tem o feedback. Que você olhar para o que você está fazendo é muito mais demorado do que quando você sente diretamente aquela informação tátil, por exemplo, né? Ou de temperatura. Sim. A Eliane Velasco perguntou, gostaria de saber se após a pandemia teremos o prazer de receber o professor Edgar em São Paulo novamente. Por enquanto, continuamos encantados pela competência e comprometimento das pesquisas do Instituto. Está pedindo para você voltar de São Paulo. Eliane Velasco, grandíssima fisioterapeuta. Talvez eu volte sim, depois da pandemia, só para passar aí, mas não para ficar. Mas eu espero vocês aqui, todos vocês, aqui no Rio Grande do Norte. Nordeste do Brasil é algo que o Brasil pouco conhece. O Brasil não tem ideia do potencial. Aqui. Eu sou encantada com esse Nordeste aí, viu, professor? Eu sempre que posso, eu corro para ir. Tem muito potencial, de verdade. Tem laboratórios incríveis aí. Júnior Alves de Lima me perguntou, qual a perspectiva do Brasil acordar e começar a investir realmente em tecnologias a ponto de exportá-las? Júnior, essa é uma boa pergunta para a gente fazer para os ministros. Chegar, ministro, qual é o planejamento estratégico para o país daqui 10 anos? Que é a pergunta que nós fazemos para os alunos quando eles vão entrar aqui no mestrado. Qual é o seu plano de vida aí para os próximos 5 anos? Eu acho que se a gente fizer essa pergunta para alguns ministros, eu acho que nós não teremos uma resposta adequada para o que a gente espera para o Brasil. Aí, de novo, vou trazer para a área de neurociências ou neuroengenharia que a gente trabalha.
A população no mundo está envelhecendo. Então, a chance das pessoas terem doenças neurodegenerativas pelo envelhecimento só aumenta. Estados Unidos e Europa estão investigando isso, investindo em pesquisas para se evitar isso. Então, imagina que o que a gente está vivenciando nessa pandemia agora, a gente pode vivenciar várias delas no futuro próximo, por uma série de outros motivos. Uma delas por doenças neurodegenerativas. Imagina agora se a gente ficar dependendo de novo de tecnologias de fora do Brasil. Acho que se a plasticidade neural em algumas pessoas que estão exercendo cargos ministeriais, ela ainda persistir, elas deveriam avaliar tudo isso que a gente está passando, propor, isso já deveria ser feito, propor projetos estratégicos para o país para os próximos 10 anos, 20 anos e 30 anos, independente de partido. Acho que aí partido não tem relação nesse sentido. Qual é o Brasil que nós queremos. Para isso, talvez eles não mudem. Quem vai mudar? O Júnior. Se o Júnior agora começar bater o pé, ir atrás, não ficar esperando que alguma pessoa de bom coração que exerça um cargo político faça, a gente vai continuar na mesma. Então, se todos nós começarmos a sair da cadeira, sair do ar-condicionado para fazer alguma coisa, mudar a educação, eu acho que aí sim nós teremos um início dessa mudança. Então, o Júnior é parte dessa mudança. Fantástico, é isso mesmo. Uma pergunta que eu te faço, você vê uma mudança de perfil assim na pesquisa, no investimento, depois dessa pandemia, professor? Essa é uma boa, até para a gente refletir um pouco mais para quem está na ciência. Vamos pensar o seguinte, muitas pessoas hoje que estão na ciência, com cérebros brilhantes em outras áreas, produções magníficas, um lápis belíssimo, o que elas podem contribuir com a pandemia? Então, você vai ouvir, muitas pessoas vão falar, isso daí não é uma área que eu estudo, eu não posso contribuir. Ou não é uma área que eu sei muito, não é a minha área que eu fiz na minha pós-graduação, eu não posso contribuir. Aí, quando a gente escuta agora nas notícias, na mídia, o tempo todo, que a população não se interessa por educação, que a população fica aceitando fake news, até que ponto nós, nas pesquisas, não estamos repetindo isso e estimulando esse tipo de visão, já que nós estamos deixando de contribuir com outras áreas, que essa não é uma área que eu estudo, então, se eu não estudo muito, eu não vou ler muito, e eu vou aceitar que outras informações cheguem. Nós estamos vivenciando vários exemplos disso. Então, como é que alguém que não está na área científica, ela pode ter ou seguir uma certa opinião se várias pessoas da pesquisa, cientistas, cada um fala uma coisa. Uhum. Então, nós estamos com um grande problema nesse sentido. Então, por isso que a ciência, não é mais neurociência, a ciência ela precisa estar mais presente para todo mundo. Então, dessa forma, acho que a gente consegue modificar esse tipo de comportamento que nós estamos vivenciando no Brasil. E comunicar, né? Talvez comunicar de maneira mais fácil também, né? Com a população, comunicar a ciência, ver o impacto disso, como você mostrou aí no trabalho de vocês. Esse é um desafio na pesquisa, que é o pesquisador falar o que ele faz, de uma forma que qualquer pessoa entenda. Né? Então, esse é o primeiro desafio, e eu acho que tem muitas boas cabeças jovens quebrando essa barreira, mesmo sem ter terminado o mestrado. Tem vários exemplos aí de pessoas muito boas
que, sem ter terminado a graduação, já começaram a fazer isso, e hoje elas têm um impacto em diversas áreas, seja física, ciência geral, neurociência, e eu acho que isso daí, em poucos anos, nós teremos uma mudança até da forma com que nós estamos vendo as universidades. Com certeza, com certeza. Bom, chegaram algumas perguntas aqui também. Opus Hominem trouxe. Faz pouco tempo o senhor publicou um artigo sobre neuromodulação e o tratamento da Covid-19. Poderia nos falar um pouco mais sobre o assunto? Então, qual que é a ideia? No Covid-19, você tem essa tempestade de citocina. Então, com a neuromodulação, qual que é a proposta aí dessa revisão? E tem um grupo grande, inclusive fora do Brasil, também trabalhando nesse sentido. Já que essa liberação de citocinas, ela também pode ser tem um fator aí do sistema nervoso autônomo. Então, como nós podemos agora neuromodular o sistema nervoso autônomo para você diminuir essa tempestade de citocina, para que a própria reação do organismo não seja tão drástica assim e leve a essas condições que nós estamos vendo hoje nos pacientes críticos com o Covid-19. Então, essa é a ideia. É uma revisão que você tenta agora extrair essas informações, e pelo menos na teoria e alguns trabalhos que nós juntamos, indicam que essa é uma possibilidade tanto para tentar diminuir, como talvez para evitar que o paciente vá para esse estágio mais crítico. Então, é essa a ideia, né? Certo. E chegou aqui uma última pergunta aqui. Se alguém tiver mais pergunta, pode colocar no chat, a gente traz. A Silvana Meirelles. Professor, aquele estimulador para paciente com Parkinson, além de melhorar a locomoção, também melhorou outros sistemas, por exemplo, disfagia, cognição, expressão fisionômica? É uma boa pergunta. Quando você tem essa melhora, ela é uma melhora, assim, é impressionante. Então, melhora-se quando? Então, melhora em todos? Então, em todos melhora 100%? Não, muitos melhoram muito, muito, muito mesmo. Tem outros casos, como foi comentado aí, que não tem essa melhora, mas nesses casos que a neuromodulação ela tem todas as indicações, acertou a frequência, está no local correto, você tem todas essas melhoras. A mudança da vida da pessoa com esse tipo de neuromodulação é extraordinária. Então, a pesquisa é justamente para encontrar, essa é interessante. Imagina agora que hoje você tem que fazer a modulação da estimulação de forma presencial. Então, o paciente vai lá, o médico encosta o aparelho, vai modulando até você encontrar, ele pede para fazer alguns movimentos, para você encontrar qual é a estimulação correta. Agora, imagina lembra que eu falei dos dados, do processamento de dados em tempo real? Quanto mais dados nós tivéssemos disso, você poderia fazer essa modulação em tempo real, só que sem a pessoa ter que ir para o consultório. Então, o próprio sistema vai aprendendo como é que o paciente está se comportando para ir se ajustando. E aí você encontra a melhor modulação possível. Essa é uma área que está em desenvolvimento. Então, é dessa forma que você tenta encontrar o melhor parâmetro. Então, tem vários fatores, tem a localização do eletrodo, tem a frequência correta, a intensidade da estimulação, tem vários fatores que influenciam. Então, o desafio é encontrar todos esses ajustes para o melhor possível no paciente, mas pensando em pouco tempo desse tipo de tecnologia, se avançou muito no mundo. Perfeito, fantástico, realmente é um trabalho incrível, incrível. Bom, nós não temos mais perguntas aqui no chat, se tiver mais alguma pergunta podem colocar. Eu vou encerrando aqui, então, a nossa transmissão, a nossa live. Quero agradecer muitíssimo pelo tempo de todos vocês, por participarem aqui do nosso evento, da nossa live. Eu deixo aqui, então, mais uma vez,
os nossos contatos nas redes sociais, que são os canais onde a gente divulga esses eventos, essas transmissões, essas lives com pesquisadores e professores, são nas redes sociais, e queria agradecer muitíssimo ao professor Edgar, mais uma vez, por compartilhar o tempo dele com a gente, por essa apresentação tão rica, tão interessante. Muito obrigada, professor Edgar. Eu que agradeço, Tatiana. E fica o convite aí para você fazer uma visita para a gente aí, quando der. Com certeza, com certeza. Espera passar, a gente vai conhecer o Instituto, tem muito interesse em conhecer todas as instalações aí. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês.